E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal. Bom, como vocês perceberam, eu acho que perceberam, eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo. E bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram e o principal motivo de eu ter me afastado em fazer vídeos e contar um testemunho do que aconteceu comigo. E eu espero que esse vídeo venha edificar a todos vocês. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo agora, em dezembro, porque, infelizmente, assim que passa a campanha de Setembro Amarelo, o assunto depressão, ansiedade e suicídio acaba ficando um pouco de lado e menos visível do que estava em setembro. Então, pra gente não deixar de falar desse assunto tão importante que tá tão evidente no dia de hoje, eu resolvi fazer esse vídeo agora, em dezembro, e contar algo do que aconteceu comigo e a minha experiência com depressão e suicídio. E bom, em outubro do ano passado, dia 4 de outubro, agora mais recente, a minha mãe infelizmente veio a falecer. Foi um baque muito grande para mim e para minha família. Foi algo que aconteceu muito rápido, foi em questão de 2 semanas mais ou menos. E ficou doente, a gente começou a levar os médicos e tal, só que acabou que infelizmente ela veio falecer, mas eu não vou focar muito nisso. Mas isso é importante porque contribuiu e muito e eu creio que foi nesse momento onde é como se tudo que fosse acontecendo na minha vida fosse um copo d'água e esse copo tava enchendo. E quando aconteceu esse ocorrido, foi aí que o copo transbordou e veio à tona tudo que eu vinha guardando há muito tempo. Em consequência disso e de outros fatores de que eu só fui descobrir quando eu comecei a fazer terapia, a minha infância teve muito peso nisso, porque na minha infância, mais ou menos da terceira série até a oitava série, foi um período em que eu sofri muito bullying, não só bullying no sentido verbal, mas agressão também. Isso era algo que era minha rotina na escola praticamente, e eu infelizmente não tinha coragem de contar para os meus pais do que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eles só ficaram sabendo disso depois que eu já era grande e a gente estava conversando no momento de família e eu soltei o que acontecia comigo na escola e eles ficaram perplexos, né? Porque eu nunca contei isso para eles. Então, isso poderia ter acarretado coisas muito piores para mim hoje em dia, mas graças a Deus não foi tudo isso. Porém, isso tem uma grande parcela na minha depressão, que foi apenas se manifestar em abril desse ano, em 2019. E bom, como que eu fui atrás disso? Como que eu procurei ajuda? Em que momento eu percebi que eu precisava de ajuda? Bom, eu tava sentindo muitas coisas estranhas. Eu já não tinha mais vontade de fazer as coisas que eu mais gostava de fazer, que, diga-se de passagem, é fazer as coisas da obra de Deus, era trabalhar na igreja, de fazer os trabalhos que eu faço lá, de participar, de louvar, de tocar, de orar. Então essas coisas que eu sentia mais prazer e que era e é o que me mantém vivo, né? Vamos dizer assim. Quando eu comecei a perder o prazer por essas coisas, eu comecei a ver que tinha algo errado comigo, porque eu já não tinha mais vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, eu não tinha mais vontade de ir à igreja. E quando eu ia, assim, eu nunca deixei de ir aos cultos, porém, eu ir ao culto ou não, não mudava nada na minha vida. Quando eu estava nesse momento, eu ia ao culto e saía da mesma maneira. Eu simplesmente estava lá plantado, olhando as coisas acontecendo, as pessoas às vezes orando, sentindo a presença de Deus e eu completamente neutro, não sentindo nada. Bom, e a minha primeira crise de ansiedade foi mais ou menos em março desse ano de 2019 e foi a partir daí que eu percebi que eu precisava buscar ajuda. Essa crise de ansiedade eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tava no meu trabalho e eu geralmente fico sozinho lá. Pelo menos antes eu ficava mais sozinho. E eu trabalho na parte de design gráfico e eu tava no meu trabalho. E aí era mais ou menos umas 2 horas da tarde, por aí. Começou a me dar um aperto no coração muito grande. Um aperto no coração e uma sensação de que algo iria acontecer e eu não estava entendendo o que aquilo queria dizer. Então eu comecei a andar de um lado para o outro no meu trabalho e isso começou a aumentar. E aí chegou o ponto onde eu estava simplesmente desesperado. A sensação que eu sentia era de desespero, eu estava completamente sentindo medo, eu estava começando a ficar com falta de ar e comecei a ter crise de choro e eu não tinha motivos para estar chorando, eu simplesmente estava sentindo aquilo e eu suava frio e meu coração acelerado. É algo que não tem como a gente explicar
o que a gente sente simplesmente está acontecendo tudo aquilo de uma vez e você não sabe por quê. E aí nesse dia eu fui embora mais cedo pra minha casa e foi a partir daí que eu vi que eu precisava de ajuda. Depois dessa primeira crise de ansiedade, as coisas começaram a piorar. A câmera parou de gravar. Agora eu voltei aqui. Bom, eu tava dizendo que no meu trabalho, a gente fez uma parceria com uma psicóloga e a psicóloga começou a atender lá no meu trabalho gratuitamente. E foi aí onde eu tive a minha primeira experiência com terapia. E foi quando eu comecei a fazer a psicoterapia com a psicóloga. Bom, nas terapias, isso foi comprovado de que há coisas do passado, da minha infância de bullying me afetavam até hoje e eu não tinha noção disso, que isso me afetava tanto. Pra mim era algo que eu já tinha superado, só que tem muitas coisas que eu vi que só acontecem hoje por conta do meu passado. E eu já, de agora, recomendo vocês a fazerem terapia. Não importa se você esteja doente, se você não esteja doente. A terapia é algo que não é só pessoas que estão passando por depressão, que estão doentes, precisam fazer. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar muito melhor. Porque na terapia a gente aprende não só a como superar os nossos problemas, mas a terapia também nos ensina a como não causar problema nas pessoas. Então a terapia é algo que eu realmente recomendo para todo mundo. E eu acho que todo mundo passa a ser um ser humano melhor quando a gente se entende, a gente entende em como viver em sociedade, como respeitar o espaço do outro. E eu acho que a partir daí a gente começa a ter uma vida muito melhor. Bom, eu tive algumas sessões com a minha psicóloga, a gente conversava bastante. As minhas sessões duravam tipo uma hora. E aí ela me recomendou tomar uns remédios. Não faz parte da psicologia receitar remédios. O psicólogo não pode. Então ela me encaminhou para um psiquiatra e foi aí que eu passei com o psiquiatra. Só que para mim foi algo muito difícil eu assumir, entre aspas, de que eu tava com depressão e tava passando por aquilo. Porque na igreja que eu congrego, eu tenho um trabalho, a gente pode falar que é ativo, né? Eu participo de um trabalho muito ativo lá. Então, para vocês terem uma ideia, tem pessoas da igreja que me conhecem que eu nem sei quem é, que me cumprimenta, sabe meu nome, mas eu não conheço. E muitas pessoas, devido a um outro testemunho meu, que isso fica para outro vídeo, me admiram muito como cristão e me têm como exemplo. Isso é uma responsabilidade muito grande, você ser considerado um exemplo pelas pessoas. E esses sentimentos foram tomando conta de mim e eu fiquei com medo de falar que eu estava doente, de que eu estava passando por algo totalmente que mostrava a minha vulnerabilidade, de que eu estava com depressão. Eu fui guardando aquilo de tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não posso falar que eu tô mal. Como que eu vou dar conselho para as pessoas? Como que eu vou ser considerado exemplo estando passando por isso também? E aí entrar naquela síndrome do super-herói, de que você é totalmente forte, de que nada te atinge, de que nada te machuca, de que você é o cara que é o inabalável, entendeu? Que não tem sentimentos ruins. E a lição que eu tive depois que eu passei por tudo isso é que tá tudo bem você não estar bem. Isso não é um problema. Tem dias que a gente acorda totalmente disposto, tem dias que a gente tá bem. Tem outros dias que a gente acorda triste, que a gente não tem disposição para fazer as coisas, a gente não está bem. E tá tudo bem, você não precisa colocar uma máscara e rir pra todo mundo se você não estiver bem. Na frente das pessoas, eu infelizmente, mesmo passando por tudo isso, eu colocava uma máscara antes de sair de casa. E quando eu chegava na igreja ou nos lugares, na faculdade, no trabalho, eu era uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que brincava com todo mundo, que fazia todo mundo dar risada e isso me deixava feliz. Porém, quando eu ia pra casa e eu estava sozinho, a realidade era totalmente diferente disso. Quando eu estava sozinho, a única coisa que eu sentia era uma sensação de vazio. Eu não sentia tristeza, mas também não sentia alegria. E eu só estava neutro. E eu acho que esse sentimento de que você está neutro é um dos piores. Porque é como se você não estivesse vivo, você simplesmente não sente nada. Você é como se fosse uma planta, uma pedra, você não está sentindo alegria, você não está sentindo felicidade, você não está sentindo tristeza, você está sentindo algo neutro. E depois disso eu comecei a ser tomado por uma angústia muito forte. Então, o sentimento que me acompanhava todos os dias era angústia. A primeira coisa que eu sentia quando eu abria os olhos,
quando eu acordava era angústia. E esse era o último sentimento que eu sentia antes de dormir. Bom, depois, conforme foi passando o tempo, eu realmente fui diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade. Mas graças a Deus não chegou a ser um transtorno generalizado. Eu tinha algumas crises de ansiedade, porém não era algo em que se tornou muito grande, muito grave. Eu comecei a tomar um remédio e eu tomava um todos os dias antes de dormir, porque se eu tomava de manhã eu sentia muito sono. Então, para não atrapalhar minhas atividades do dia, eu tomava um antes de dormir. Bom, e depois disso, as coisas começaram a ficar pior, eu não conseguia mais trabalhar. E nessa época, na faculdade, eu estava em época de pós-TCC, eu tinha feito TCC, porém tinha um outro projeto que a gente tinha que desenvolver que também valia como TCC, então estava algo muito complicado. No meu trabalho, o meu horário era das 9 às 6, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu chegava no computador e ficava na frente do computador das 9 até as 6 horas sem fazer nada, apenas olhando para a tela do computador. Eu não tinha mais criatividade para fazer nada, eu não tinha mais disposição para fazer nada. Então, eu conversei com o meu chefe lá no meu trabalho e eu decidi tirar umas férias, eu tirei 15 dias de férias. E foi nessas férias onde aconteceram muitas coisas. O começo das férias foi bom porque eu tive um momento de descansar a minha mente. De tipo, sei lá, domingo eu dormi em paz, de que segunda-feira eu não tinha que acordar cedo para trabalhar, então eu tava feliz porque eu tava conseguindo descansar a minha mente. Porém, quando eu tirava férias, eu ficava a maior parte do tempo sozinho. O meu pai saía para trabalhar de manhã, então ele saía de casa umas 8 horas e voltava só às 6 horas da tarde. E o meu irmão tinha aula, então o meu irmão ele saía de casa mais ou menos meio-dia e voltava só às 7 horas. Então eu ficava a maior parte do dia completamente sozinho em casa. Como eu disse, no começo foi muito bom, porém depois as coisas começaram a piorar. Dessas causas que eu falei em relação à depressão, foi algo que realmente me afetou. E eu já adianto que depressão não é falta de Deus, pelo amor de Deus. Se você é um pastor, se você é um líder e você prega para as pessoas, para jovens, de que depressão é algo que vem do demônio e que se a pessoa tem depressão é porque ela não está orando, é porque ela tem um pecado, desculpa, mas você tem que rever muito os seus conceitos. Depressão não é falta de Deus, depressão é uma doença. Assim como qualquer outra doença, depressão também é uma. Porém, como qualquer outra situação de fraquezas em nossas vidas, o diabo se aproveita dela para poder nos afastar de Deus. E foi isso que aconteceu comigo. A minha depressão saiu do âmbito medicinal, do âmbito da ciência, e começou a desenvolver algo na parte espiritual. Porque, como eu disse, e esse conselho eu dou agora para vocês que são jovens, para vocês que são cristãos, o inimigo nunca vai atirar pedras em uma árvore que não dê frutos. Então eu estava vivendo um momento de muita atividade na minha igreja, onde eu estava fazendo parte de muitas coisas. Eu, pela graça de Deus, recebi um convite por conta dos outros vídeos de ministrar a palavra de Deus em uma igreja, em um culto de jovens. Então eu fico muito feliz por isso. E foi depois disso que essas coisas começaram a ficar mais fortes na minha vida. E aí foi daí que a luta mudou. Conforme eu fiquei sozinho em casa, eu não tinha mais vontade de orar, eu não tinha mais forças para orar, eu não tinha mais forças para poder louvar, eu não tinha mais forças para poder cultuar a Deus, eu não tinha mais forças para fazer nada. E aí o meu coração foi se enchendo mais e mais de raiva, uma raiva inexplicável, de dúvidas. A minha fé começou a ser abalada. E teve um momento em que eu me lembro muito bem. Eu estava no quarto do meu pai e eu estava deitado na cama dele, olhando pro teto. Eu fiquei o dia inteiro assim. Da hora que eu acordei, eu fui pro quarto dele e fiquei olhando pro teto o dia inteiro. E aí chegou no momento do dia onde eu estava sozinho em casa e eu ouvi uma voz dizendo pra mim de que se eu me matasse, isso tudo iria acabar. Eu não ia mais sentir dor, eu não ia mais sofrer e tudo isso iria acabar. A única coisa que eu precisava fazer era pegar todos os meus remédios e tomar eles de uma vez. E que isso iria acabar com todo o sofrimento que eu estava sentindo. E uma coisa que me assusta
é que eu entendo a mente de uma pessoa que deseja suicídio. Hoje eu consigo entender. Infelizmente, o suicídio se manifesta como pensamentos extremamente banais, comuns e normais. O suicídio passa a ser algo extremamente tranquilo. E na cabeça de uma pessoa onde deseja, onde começa a pensar sobre isso, o suicídio vem como uma maneira de esperança, como um sentimento de esperança, de que aquilo é a única solução para você, de que literalmente é a luz no fim do túnel. E isso com certeza é uma mentira. Isso é a coisa que o inimigo mais quer. Ele quer que nós percamos a fé em Deus e a esperança em Deus. Naquele momento eu senti tudo escuro na minha mente. Então me deu vontade, simplesmente levantei da cama, vim até o meu quarto onde estavam os meus remédios, peguei todos os meus remédios. E naquele momento eu voltei para mim. E naquele momento eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E depois disso, assim que eu acordava, o meu primeiro pensamento do dia era o suicídio. E quando eu ia dormir, ele era o último. Durante semanas, eu comecei a planejar. Durante dias, eu comecei a planejar o meu suicídio. Comecei a pensar e pesquisar formas de suicídio. Comecei a pensar maneiras onde isso não me traria muita dor, onde eu não fosse sofrer muito, onde fosse uma maneira rápida de eu fazer isso. E a única coisa que eu não tinha para cometer o suicídio era coragem. Depois disso, eu decidi pedir oração para a igreja, publicamente, e decidi colocar isso publicamente. Foi algo que foi muito difícil, mas eu tinha necessidade de fazer. E graças a Deus, o meu pastor é um homem abençoado e a família dele é abençoado. Eu tenho amigos maravilhosos, a minha família é maravilhosa. Eu tive muito apoio do meu pai, do meu irmão, dos meus amigos, dos irmãos da igreja. Eu recebia muitas mensagens, eu recebia muitos abraços. Eu às vezes estava indo embora do culto e uma irmã me parava e dizia, ó, eu tô orando por você, viu? E isso são coisas que eu não tenho palavras para agradecer isso, porque isso faz uma diferença muito, muito grande. Na mente de uma pessoa que está passando por depressão, todos os conselhos que ela recebe, todas as mensagens de cuidado, a gente sempre fica pensando que aquilo é falsidade, que aquilo não é verdade. E quando as pessoas não mandam mensagem, a gente fica pensando que a pessoa te abandonou, que a pessoa não quer nem saber de você, que a pessoa não liga pra você. Então eu era tomado por pensamentos de, nossa, essa pessoa tá mandando mensagem só pra saber que eu tenho. Aí quando a pessoa não mandava, eu pensava, nossa, mas a pessoa não manda mensagem, então ela não liga pra mim, ela não tá nem aí pra mim. Isso são mentiras, não acredite nisso. As pessoas se importam sim com você. E aí, depois disso, dessas orações que eu comecei a receber, do conjunto de jovens que eu faço parte e que eu sou totalmente grato a todos os jovens que me abraçavam, que oravam por mim, e eu sentia todo amor e carinho deles por mim. Teve momentos desse tipo, onde eu ia tentar cometer o suicídio, me vinha na cabeça a imagem deles, dos jovens da minha igreja. Aparecia um por um na minha mente. E eu sentia a oração deles por mim e sentia a oração da igreja por mim. Eu sentia o amor e o carinho que o meu pai e meu irmão têm por mim. E eu sentia de que eu não deveria fazer isso e eu pensava muito no meu irmão porque a gente é muito amigo. Então eu pensava, se eu fazer isso, o que vai acontecer? Como vai ficar o meu irmão? Como vai ficar meu pai? Os meus amigos vão ficar? E se eu tenho um conselho para passar para todos os jovens é que não se calem, pelo amor de Deus. Não fiquem quietos, peçam ajuda. Se você não tiver o apoio dos seus pais, busque ajuda na sua igreja. Se você não participa de uma igreja, se você não é uma pessoa que já aceitou Jesus na sua vida, eu peço que você busque ajuda de amigos, de psicólogos, mas a minha cura, porque graças a Deus ele me curou,
A minha cura eu encontrei em Cristo. Ele me curou de toda a depressão, de tudo que eu estava passando. Eu acho sim de que uma pessoa pode fazer tratamento com um psicólogo e melhorar, porém o vazio que a gente sente, a única pessoa que pode preencher todo esse vazio é Cristo. E a minha cura se deu em um congresso de jovens, né, na festividade dos jovens, desses jovens que eu acabei de falar para vocês, o nosso conjunto, a gente ia fazer uma festividade. E justamente o tema dessa festividade era Libertos, o louvor que liberta. Então, numa semana antes da festividade, eu comecei a sentir algo muito diferente. Eu comecei a sentir Deus mais perto de mim. Claro que em nenhum momento ele se afastou de mim. Mesmo eu não sentindo a presença de Deus, isso não significa que ele não estava lá. Mas é porque eu não estava sensível para senti-lo. Mas em todos os momentos ele estava cuidando de mim. Ele estava dizendo que tudo iria ficar bem. Ele usava pessoas para fazer isso, mesmo que eu não percebesse. Em pequenas atitudes, Deus estava lá. Deus nunca me abandonou. Quando chegou uma semana antes da festividade, eu comecei a sentir algo queimando no meu coração. E isso era algo bom. Então, eu pedi para Deus que nessa festividade coisas maravilhosas acontecessem. Eu lembro que um dia antes da festividade, eu comecei a orar, depois de muito tempo que eu não orava, e eu senti a presença de Deus no meu coração. E Deus me disse que muitas pessoas iriam ser curadas e que naquele dia uma pessoa seria liberta, que haveria libertação. E aí chegou a festividade, os louvores foram maravilhosos, eu fui muito renovado, assim como os outros jovens também foram. E a palavra desse dia, do pastor que trouxe a palavra, também foi uma palavra abençoada, uma palavra totalmente edificante. E no final dessa oração, ele chamou na frente quem queria ser liberto, quem sentia que tinha algo que precisava ser curado, ser liberto. Então eu decidi ir. Eu fui lá na frente e eu lembro que duas amigas minhas, a Rafaela e a Denise, que são pessoas totalmente importantes para minha vida, elas colocaram a mão sobre mim e estavam orando ali junto comigo. E eu vou tentar achar uma foto para vocês, se eu achar a foto eu vou colocar aqui. E nesse momento, eu fui tomado por algo maravilhoso. O meu coração começou a sentir uma paz que não sentia há muito tempo. Eu comecei a sentir como se eu tivesse acorrentado. Porque naquele momento, eu senti correntes quebrando dentro de mim, me soltando. E eu sinto como se Deus tivesse me falado assim: filho, não é a depressão e nem transtorno de ansiedade que vai governar a sua vida, mas é a minha presença. Eu não sentia mais angústia, eu não sentia mais medo, eu não tinha mais as sensações de suicídio, eu não tinha mais vontade de me suicidar. E a depressão é algo extremamente difícil. Então, se você conhece alguém que esteja passando por depressão, se você tem amigos, alguém da sua família, dê total carinho, afeto e amor para essa pessoa. Trate ela como a melhor pessoa do mundo. Passa e transmita carinho a ela, porque é isso que uma pessoa com depressão mais precisa. Se sentir amada, se sentir inclusa. Esse vídeo eu quis compartilhar para vocês uma experiência pessoal minha. Claro que eu sei que a gente não pode ser ignorante e eu sei que a medicina sim pode curar a depressão, pode fazer o tratamento da depressão. E isso foi uma experiência minha. Jesus me curou dessa forma. Jesus me libertou da depressão, ele me libertou de transtorno de ansiedade. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar a salvação, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar o Espírito Santo e intimidade com Ele. Jesus não deu pra gente um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia e de amor. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são maiores do que Cristo,
Mas na cruz do Calvário, quando Cristo foi pregado e quando o amor veio ao mundo e foi pregado por todos nós, ele nos mostrou que nada, nem a morte, pode vencê-lo e é maior que ele. E em João 15, versículo 15, diz que ele é nosso amigo. E ele nos escolheu primeiro. E ele nos chamou de amigo primeiro. Então saiba que você pode contar com Cristo. Ele é o seu amigo. Nosso Deus, ele é o seu Pai. O Espírito Santo é o seu Consolador. Deus é perfeito e faz as coisas com perfeição. Nunca duvide do amor dele por você. Nunca duvide do que ele pode fazer por você. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente precisa passar. Depois que eu tive essa experiência com a depressão, eu fui uma pessoa totalmente diferente. Eu entendi de que Cristo também sofreu. Então, se Cristo passou por essas coisas e mostrou sua vulnerabilidade, Cristo que é Deus, eu, um mero ser humano, não preciso ter medo de mostrar que eu também passo por momentos ruins, porque isso também faz parte da nossa vida. Bom, pessoal, eu acabei de ver aqui, eu tô editando o vídeo, eu acabei de ver que a câmera parou de gravar antes de eu finalizar o vídeo, então eu tô finalizando ele aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Esse vídeo provavelmente vai ficar muito grande, o arquivo bruto tá 40 minutos, mas eu quero agradecer muito a vocês por ter assistido, quem assistiu até aqui. Peço que você compartilhe com o seu amigo. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe com ele para que possa abençoar a vida dele. Você que assistiu, que Deus abençoe essa vida e saiba que nada é para sempre, nenhuma tempestade é para sempre e que vai dar tudo certo em nome de Jesus na sua vida. Se alguém quiser conversar, vai estar aí no Instagram para vocês, se quiser me chamar lá. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, gente.